Vamos lá então terminar a estrutura do nosso DRE, lembrando, partimos da receita bruta, a gente tirou descontos, devoluções, impostos sobre vendas e chegamos na receita líquida. A gente descontou os nossos custos variáveis, que vão depender do tipo de produto, de serviço, né, ou de mercadoria que a gente oferece para o cliente. Se eu vendo uma mercadoria, eu tenho CMV, se eu vendo um produto, eu tenho um CPV, e se eu presto um produto, eu tenho um CSP, que são custos porque eles estão diretamente atrelados à minha produção, né, ao meu produto final ou ao meu serviço final, e eles são variáveis, né, eles vão estar sempre dependendo ali com a minha receita. Então, quanto mais eu vendo, maior também tende a ser esses meus custos aqui. Descontando isso, eu chego no meu lucro bruto, né? Então, tinha receita bruta, caí na receita líquida, descontei o meu CMV, CPV ou CSP e caí no meu lucro bruto. Abaixo do lucro bruto, eu vou ter as minhas despesas. Despesa é tudo aquilo que está indiretamente relacionado com a minha produção. Então, são gastos indiretos, né? Não é um custo, porque um custo é algo que está diretamente relacionado com o produto final, é uma despesa. Nessa área de despesas, é bem flexível os termos e as categorias que a gente vai usar. Então, eu posso ter diversos tipos de despesas, dependendo, de novo, do meu modelo de negócio. E eu vou frisar bastante isso aqui, né? A estrutura aqui é flexível. Você tem que olhar para cá e entender, nossa, isso faz sentido para o meu modelo. Faz sentido eu ter uma despesa de marketing? Faz sentido eu ter uma despesa de pessoal? Faz sentido eu ter uma despesa administrativa? Que é o que a gente vai ver agora, o conceito de cada uma delas. Mas é bem provável que, além dessas, vocês também sintam a necessidade de algum outro tipo de despesa. Nossa, meu negócio trabalha muito com isso aqui em específico e eu preciso ter essa despesa aqui dentro. Então, eu vou categorizar no meu DRE essa despesa também. Não se limitem a essa nossa estrutura aqui. Lembrando que ela é uma estrutura genérica e vocês vão ter total personalização lá no nosso Power BI para montar esse DRE. Então, despesas, tá? Aqui eu estou chamando sempre de despesas operacionais, né? Então, são as despesas relacionadas à minha operação. Então, ela pode ser uma despesa operacional administrativa, né? Uma despesa operacional com pessoal, uma despesa operacional com vendas e assim sucessivamente. Então, vamos entender o que seria cada uma dessas categorias aqui. Despesa administrativa. Essa é a mais padrão dos nossos modelos de negócio. Normalmente todos vão ter essa categoria aqui porque ela é realmente muito padrão, porque aqui eu estou falando de aluguel. Então tem um escritório de advocacia e eu tenho que pagar R$2.000 de aluguel. Então isso é uma despesa, né? Nota que é uma despesa fixa, né, nesse sentido, porque o meu aluguel ele é de R$2.000. Então, independentemente de quantos clientes eu atender, 20, 30, 50, 100 clientes, o meu aluguel vai ser sempre de R$2.000. Então é bem diferente do que a gente tinha visto antes em relação aos nossos custos variáveis ali em cima. Os nossos custos variáveis, o nosso CMV, o CPV ou o CSP, eles dependiam da minha receita, né? Quanto maior a minha receita, consequentemente, né, a tendência é que os meus custos ali também cresçam, porque eles estão atrelados à produção, diretamente atrelados ao serviço ou ao produto ou à mercadoria final que eu estou ofertando. Já as despesas não, elas estão indiretamente atreladas, né? Elas precisam estar ali, mas elas também não variam com a minha receita. Então, por isso que eu estou falando aqui de despesas. E aí, despesa administrativa seria isso, seria o meu aluguel, a minha conta de luz, a minha conta de água, o condomínio que eu pago, enfim, tudo isso entra como despesa administrativa. Despesa com vendas. Vamos supor lá que eu tenha gastos com publicidade, tenho que comprar flyers, tenho que comprar banners, enfim, tenho que fazer alguma ação nesse sentido relacionada a uma operação de vendas em específico. Vai entrar aqui em despesas com vendas. Posso colocar e alocar também nessa categoria aqui dentro das minhas despesas. Despesas com pessoais, né? A nossa folha de pagamentos. Essa aqui também toda empresa vai ter. Então são os salários que eu tenho ali que arcar. Então vai estar ali toda a minha folha de pagamentos entrando nas minhas despesas com pessoais. E aí, por fim, despesas com marketing, né? Então também toda a parte de marketing digital, alguma ação específica nesse sentido, poderia entrar aqui como despesas com marketing e assim sucessivamente, né? Eu posso ter várias categorias de despesas operacionais, então vocês também vão ter que pensar, cara, olha para o teu negócio e pensa, nossa, eu preciso de 6 categorias de despesas para conseguir agrupar todos os meus gastos, né? Todas as minhas despesas da minha operação, eu preciso de 6 categorias. Posso criar uma categoria outros daqui a pouco? Pode criar, desde que ela não fique uma categoria muito grande, né? Realmente seja ali só ali um resto, coisas que eu não tenho como alocar. Então aqui você tem total liberdade para pensar em categorias e conseguir descontar isso do nosso lucro bruto. Então tinha a receita bruta, descontei, cheguei na receita líquida, descontei, cheguei no lucro bruto, peguei meu lucro bruto, diminui todas as minhas despesas operacionais, né, e todas as categorias que vocês forem criar para o negócio de vocês, vou chegar no meu lucro operacional. Como o próprio nome diz, o lucro operacional é o lucro da minha operação.
Então, se esse valor aqui der positivo, vocês concordam comigo que significa que a operação de vocês é uma operação rentável, porque eu tenho uma receita, eu estou descontando tudo ali de descontos, devoluções e impostos sobre a venda, eu estou descontando todos os meus custos variáveis e todas as minhas despesas. Se der positivo aqui, cara, legal, o meu modelo de negócio é rentável e ele sobrevive. Abaixo do lucro operacional, a gente vai descontar algumas questões que não são inerentes à operação. Normalmente são questões que vêm fora da operação, né? Como assim fora da operação? Vamos pegar logo aqui a linha que está embaixo, que são as despesas financeiras. Lembra daquele exemplo que a gente comentou do regime de caixa e regime de competência? Estava controlando só por competência, fiz um acordo com o fornecedor, achando que eu ia conseguir arcar com os gastos do fornecedor, mas acabei percebendo que eu não ia conseguir arcar, porque na verdade aquilo ia ser, as receitas que eu estava prevendo só iam entrar em cinco parcelas, e aí acabei me endividando com o fornecedor. Me endividei com o fornecedor, estou pagando juros para esse cara. Onde vai entrar essa conta? Despesas financeiras, empréstimos, dívidas, tudo isso vai entrar aqui nas nossas despesas financeiras. E aí vocês podem ver que essa despesa financeira é realmente algo extra, né? Foi alguma atitude incoerente que eu tomei fora da minha operação, ou não necessariamente incoerente, né? Pode ser alguma alavancagem, algum investimento que eu queira fazer ali, vai entrar em despesa financeira, mas não está inerente ali à operação que eu estou rodando, né? Por isso que está abaixo do lucro operacional, porque aqui eu já vi, não, a minha operação é rentável, beleza, pode ser que eu tenha empréstimos e juros para pagar ainda, mas o meu negócio ele consegue rodar sozinho, né? Ele está dando lucro positivamente aqui. Por isso que o lucro operacional é tão importante, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele depois. Então eu vou tirar as minhas despesas financeiras, eu vou chegar aqui no meu lucro antes do imposto. Qual imposto? Vai depender, a gente vai conversar bem rapidamente sobre os tipos de sistema tributário que a gente tem, né? As opções tributárias lá, o Simples Nacional, o lucro presumido, o lucro real, mas aqui a gente vai só se frisar sobre imposto mesmo de maneira genérica, antes de conversar sobre esses outros tópicos. Então aqui eu teria o meu lucro antes do imposto. Tive o lucro antes do imposto, eu vou descontar o meu imposto, e aí vou ter lá o lucro líquido, né? O lucro final do meu período, que vai ser realmente o que sobrou. Então notem que eu tinha uma receita, olha o tanto de desconto que eu vou ter até entender, nossa, ó, isso aqui foi o que sobrou. Eu posso ter ganhado R$2.000 com a venda dos meus brinquedos, mas eu tive que tirar uma série de gastos, né, de despesas, de custos, de imposto, de empréstimo, para entender, nossa, ó, dito isso, esse é o resultado financeiro do meu período. Isso aqui é o meu desempenho, esse é o meu resultado. Então, o lucro líquido, que é a última linha, que é o objetivo final de um DRE, né? Identificar qual é o lucro líquido. E a gente vai entender também como que a gente consegue analisar esses caras aqui e quais informações a gente vai conseguir extrair lá do nosso Power BI, certo? Aqui eu também poderia incluir lá embaixo, né? É algo bem detalhista que a gente pode também entrar mais a fundo quando a gente estiver analisando o nosso dashboard, mas além do lucro líquido eu poderia ter ainda mais um termo aqui, que seria a distribuição para sócios. Vamos supor lá que os meus sócios eles querem retirar, eu tenho uma sociedade e eles querem puxar um pouco de lucro, querem tirar um pouco de lucro que sobrou de um período específico. Então também poderia incluir lá embaixo distribuição para sócios, né? E aí sim depois ter o lucro, né? O resultado final do meu período do DRE. Isso é questão de detalhe, a gente vai rever de novo esse termo aí quando a gente estiver analisando o dashboard lá no DRE, porque tem alguns espaços para isso lá também previstos, mas essa foi a estrutura do nosso DRE. Então assim, ó, sabendo que o DRE, o que é? É a receita bruta, né? Tudo que eu ganhei e eu vou descontando vários pontos, eu desconto aqui algumas questões do produto mesmo ou do serviço que eu estou prestando, eu chego na minha receita líquida, eu tiro os meus custos variáveis, eu chego no meu lucro bruto, eu tiro as minhas despesas, que são aqueles gastos que são indiretos do produto final que eu estou ofertando ou do serviço final que eu estou prestando, eu chego no lucro da minha operação, eu vou descontar ali os meus minhas dívidas, empréstimos, tudo que eu tenho em relação a isso, eu vou descontar o meu imposto e eu vou chegar no meu lucro líquido, que é o saldo do meu período, certo?